Tem jogo na segunda-feira, o jogo é às 8 da noite lá na Serrinha, em Goiânia, contra o Goiás. O Coxa e o Goiás estão aí na zona do rebaixamento, né? Os dois times, deixa eu ver aqui a posição do Goiás na tabela. O Goiás é o 17º, o Goiás é o primeiro na zona do rebaixamento, o Coritiba é o último. A diferença entre os dois times é de 7 pontos. O Goiás tem 11 pontos em 17º lugar, o Coritiba tem 4 pontos na última posição. Então é o chamado jogo de 6 pontos, né, TT Mota? Um confronto direto ali na parte de baixo. O Coxa, mesmo vencendo, não sai da lanterna, mas já se aproxima ali da porta da zona do rebaixamento, né? E precisem muito desta primeira vitória finalmente do campeonato, né, Linhares? O torcedor Coxa Branca já tá cansado das piadas. Coritiba é o único time que ainda não venceu na competição, está 18 jogos sem vencer e já passou de 4 meses sem vitória. Como diz o comercial da Mega Mania, né? Já passou da hora de você realizar os seus sonhos. Então, né? Pode sonhar, torcedor Coxa Branca. Exatamente. Então, e pra acabar justamente com essa pressão que o Coritiba vive, com esse momento, com os memes, com as piadas, só o Coritiba vencendo. Não tem outro caminho para acabar com esse momento. A gente já trouxe a informação no começo do programa dos atletas que rescindiram o contrato, né? E também dos 3 piás da base que foram reintegrados aí, foram integrados ao time profissional. É o caso do lateral direito Diogo Batista, o meia Jean Gabriel e o atacante Lucas Ronier. Esta semana foi uma semana de trabalho intenso para o técnico interino Thiago Kozlowski, e ele cedeu uma entrevista à assessoria de comunicação do Coritiba, onde ele falou, primeiro, ele comentou sobre essa nova função que ele assume a partir de agora. Ele está interinamente no comando, mas a nova função dele agora é auxiliar técnico permanente no clube. Ele vem ocupar a vaga deixada pelo Leomir, que foi desligado do clube juntamente com o técnico Antônio Carlos Zago. E o Thiago Kozlowski falou de quais os desafios que ele vai ter agora nessa nova função de auxiliar permanente. Acho que essa posição ela vem sendo uma posição bastante criteriosa nos clubes de Série A e Série B, porque esse profissional ele tem a responsabilidade de passar tudo o que acontece para o profissional que está chegando, né? Dar esse suporte para o profissional que está chegando, mas acima de tudo, quando a equipe mais precisa, esse profissional está ali, ele tem uma relação muito próxima com os jogadores, né? Então ele pode dar sequência num trabalho até um novo profissional chegar. Então eu acho que fiquei muito feliz com esse voto de confiança que eles tiveram em mim. Espero corresponder à altura aí no decorrer do tempo aqui com a equipe do Coritiba. Falou da nova função e também falou desse momento que o Coritiba vive, como que foi uma semana de muitas cobranças. Eu acho que de todas as semanas do ano, certamente foi a semana mais complicada, falando aí da parte emocional, né? O Zago, no último domingo, foi à entrevista coletiva, soltou o verbo, soltou os cachorros lá e fez cobranças severas. O Arthur Moraes, executivo de futebol do Coritiba, também cobrou. Na reapresentação do elenco na terça-feira, teve conversa do CEO Carlos Amodeu, também do Arthur Moraes, fazendo uma cobrança mais de perto ao elenco do Coritiba. E o Thiago Kozlowski falou como que ele vai fazer para trazer essa cobrança para dentro de campo. A cobrança veio, né, tanto da parte da torcida quanto da parte da diretoria e também deles, né? Só que eu, como comandante deles nesse momento, eu tenho que passar os caminhos para que eles possam ganhar os jogos, né? Então, lógico que uma semana é um tempo muito curto para você mudar uma filosofia de trabalho, né? Mas com o tempo, cada dia sendo um dia bem ganho, né? Cada dia sendo um dia bem treinado, você vai passando a sua filosofia e o mais importante para mim com a mudança de espírito e a mudança de atitude, você está mais perto do objetivo, que é a vitória. Vitória que o torcedor Coxa Branca espera que venha na segunda-feira. E ele foi muito claro. Mudança de atitude. É isso que os jogadores que vão entrar em campo diante do Goiás precisam ter. E agora eu quero que vocês prestem atenção nesta resposta do Thiago Kozlowski, que deixa bem claro que não está descartada a possibilidade dele permanecer no comando do time até o final da temporada. Vamos ouvi-lo. Temos que ver como que vai ser o andamento depois do jogo do Goiás, né? O que a diretoria pensa, quem vai chegar ou não, né? Ou se vai dar continuidade no trabalho.
Eu acho que a minha abordagem principal ela tem que ser muito na situação mental do atleta, do comportamento do atleta e principalmente da tranquilidade e segurança necessária para que eles possam desempenhar o futebol que eles sabem. Quem vai chegar ou não? Ele deixou nas entrelinhas que existe a possibilidade dele permanecer no comando. E aí, antes da gente falar especificamente da formação do time que entra em campo segunda-feira, quero abrir aqui para o debate e perguntar para vocês. Se o Coritiba manter o Thiago Kozlowski no comando do time até o final do ano e não trouxer nenhum técnico, você acha que, na opinião do torcedor, a SAF vai estar encarando como aceitando o rebaixamento ou não? Acho que não. Eu vejo que o Thiago Kozlowski, nesse momento, Dalk, seria um cara importante, e eu falei isso no começo aqui, para fazer um trabalho com aquilo que o Coritiba tem na base e dar cancha para esses jogadores. Se vai cair ou não, isso é outra história. Sim. Né? Mas eu acho que ele seria importante exatamente nessa revelação de potencial de jogadores para o ano que vem. Eu acho que assim, existem vários mundos nesse caso. Eu acho que a SAF do Coritiba, o Coritiba no geral, não vai aceitar tão fácil esse rebaixamento. Não, nem deve, né? Pô, tá muito difícil? Tá, mas ainda tem esperança, é claro. Então assim, se o Thiago começar a ganhar, ganha segunda-feira, próximo jogo contra o América Mineiro em casa, jogo bem possível também de conquistar uma vitória, ganha do América Mineiro. Cara, eu não... levantada, né, no ânimo. É a mesma coisa que o Wesley, na minha opinião. Claro que são mundos diferentes. Mas é que o Atlético e o Coritiba encaram de formas diferentes, historicamente, isso, né? De você, revelar ali um treinador e aí vai, você segue com o treinador. Acho que o pensamento dos clubes são diferentes. E pressão diferente também hoje, né? Diferente. O Coritiba vai ter, na sequência aí, o Goiás segunda fora, depois o América em casa, daí vai jogar contra o Cruzeiro lá em Minas, é um jogo que vai ser inclusive domingo de manhã, depois vai enfrentar o Fluminense no Couto Pereira na 16ª rodada. Isso, vou até o fim do turno aqui. Depois joga com o Botafogo no Rio na 17ª rodada. Na 18ª, que é a penúltima rodada do turno, o Coritiba vai enfrentar o Bragantino aqui em Curitiba e vai fechar o turno na 19ª rodada jogando contra o Corinthians lá em São Paulo. É claro que, como eu falei, as pressões são diferentes porque o Atlético hoje ele quer um treinador para brigar por um título e o Coritiba busca um treinador para lutar contra o rebaixamento. Salvar o clube. Então, assim, eu acho que uma apresentação ruim, 2 apresentações ruins vai fazer com que o Coxa vá automaticamente no mercado. Só que aí que é o grande problema. Contrata quem? Porque assim, né, Você vai no mercado para contratar qualquer um, Jana? Se você olhar circunstancialmente o ano do Coritiba, trouxe o Antônio Oliveira, né, pensando no projeto aí a longo prazo, não deu certo. Trouxe o Zago, né, foi um desastre, nenhuma vitória. Então eu acho que existe essa preocupação também por parte do clube de ficar nessa situação de se obrigar a buscar um treinador que tenha um pouco mais de rodagem, experiência, que possa ter essa experiência de justamente trabalhar com um time que está no risco que o Coritiba está e não funcionar de novo, né? Seria um desastre ainda pior. Aí, claro, é melhor você manter quem tá na casa. E oneraria ainda mais o clube, né? Sim. Você ficaria insustentável, por mais que você mantivesse o treinador até o final da temporada, ficaria um ambiente ruim, né? Porque não conseguiu, aí se você vê que o problema é muito maior do que parece. E a própria... Por isso que a SAF, nesse momento, não pode errar na contratação. Sim, e a própria negociação hoje em dia tem sido muito difícil, né, com o treinador. Porque o treinador, ele recebe a proposta dele, olha o clube como está na situação, é uma SAF, legal. É uma SAF, né? A SAF mais cara do futebol brasileiro até agora. Então vai se estruturar, vai ter investimento. Só que ele vai vir para pagar incêndio, vai só aceitar um contrato até o final do ano? Não, o cara vai querer fazer o quê? Um contrato até o final do ano que vem. Justamente por isso que o Rogério Ceni ainda não acertou com o time do Vasco. Que ele quer um contrato mais longo, mais duradouro, e o Vasco ofereceu o contrato só até o final desse ano. E hoje em dia, o Brasil... O Vasco tá igual o Curitiba, né? O Vasco também tá pensando primeiro em se salvar, né? O Brasil está produzindo treinadores, né? Mais estudiosos aos poucos e tal. A gente ainda não tá num nível tão bom, né? Mas eu acho que vai evoluir ainda, principalmente com a influência do futebol europeu, com os treinadores que estão vindo pra cá. Quem sabe agora com o Ancelotti na seleção brasileira as coisas evoluam ainda mais. Será que o Ancelotti vem? Não? Vem, com certeza. Nisso? Eu tô. Mas assim, aí o grande problema é que os caras eles não querem mais pegar trabalho em andamento.
O Coritiba já passou por 2 técnicos, sendo que esse elenco foi montado pelo Antônio. O primeiro Antônio. O Antônio Oliveira. Né? Antônio primeiro. É que o outro eu só chamo de Zago, né? Daí acaba falando Antônio automaticamente. Até Então, que Antônio o também. Antônio Oliveira montou esse elenco, contratou um monte dos volantes ali para fazer a formação com os médios. Né? E ele montou o time do jeito que ele achou que seria melhor. Contratou o Pinho, claro, isso tudo com o auxílio da SAF, tá, gente? Isso eu deixo bem claro sempre, porque realmente teve, né? O Glenn veio aqui, falou que não, mas isso não importa porque tem contrato, ele não podia falar. Né? Mas já vinha desde o ano passado já essa influência da Tricorp dentro do Coritiba no final do ano passado. Então, assim, contratou o Pinho, que era um cara que jogava como o Antônio gostava, que era meio que um falso 9, não um 9 puro, não aquele centroavantão. Então, o Coritiba tem essas mudanças de comando, aí vem o Zago, que toda a coletiva bateu que precisava de reforço. E na última pistolou. Meteu coringou. 3 zagueiros, o sistema não funcionou, ele ficou batendo o pé, não mexeu. Foram 25 gols que ele levou em 12 jogos, né? 23 no Brasileiro e 2 na Copa do Brasil. E essa deve ser uma mudança para segunda-feira, né? O que tudo indica, o técnico Thiago Kozlowski vai abandonar definitivamente o sistema com 3 zagueiros. A tendência é que a zaga titular seja formada pelo Kusevich e pelo Thiago Dombrowski. Até porque, como a gente sempre fala aqui, o Thiago é o único zagueiro canhoto de ofício, né? Sim. Então, provavelmente, o Thiago deve retornar à zaga titular. E também não se descarta a possibilidade do Caio César aparecer entre os titulares. Ele gosta desse esquema 4-4-2 e aí, até como a gente já falou ontem, pode ter algumas variações. Pode jogar no 4-2-3-1, 4-1-4-1 e o próprio 4-4-2 de origem, digamos assim. Eu não sei se o Thiago tá ouvindo o programa aqui, mas eu daria uma ideia para ele também de colocar o Vitor Luiz na vaga do Jamerson nesse momento. Acho que o Jamerson tá jogando muito abaixo do que se esperava. Talvez seja uma opção aí. Eu jogaria com o Gabriel, o Natanael, essa dupla aí é boa, com o Kusevich e Thiago Dombrowski, e o Vitor Luiz na lateral esquerda. Aí o meio-campo sorteia ali os caras. Põe o Manga. É que assim, o Bruno Gomes tá fora, né? Bruno Gomes tá suspenso, né? E sobra o Andrei, Lisiero ainda continua do departamento médico. Tem Paul Bosquilha, acho que tem Paul Bosquilha, o Marcelino Moreno. Moreno. Você precisa de mais um volante ali. Eu acho que vai ser Andrei, mais um volante no caso, e o Bosquilha. Santana não pode não, né? Não. E o Bosquilha. Daí Moreno, Manga e um centroavante, que eu espero que seja o Pinho. Porque o Zé Roberto tá muito mal também. Mal. Não, ele tá falando do Caio César, eu jogaria com o Caio César, o Pinho e o Manga. Aí o Moreno na meia. O Moreno na meia, mais pra trás um pouco, na armação da jogada, na armação né? Mesmo, né? Um 4-3-3 ali. Né? A minha ideia é 4-3-3, o 4-2-3. Que é só uma variação, na verdade, bota né? ali o Andrei, o Bosquilha e o Moreno no meio campo. 4-4-2 é só fase de marcação Caio defensiva. César, hoje em dia não existe o mais. Rodrigo Pinho, que tá, né? Um fato novo ali, o Aleph Manga. Botaria esse time aí. Alô, Thiago Kozlowski. Ô, TT, eu tô na dúvida agora. Quem é que tem? Andrei e quem? Boa eu fiquei pergunta. na dúvida. Eu fiquei na dúvida. O William Farias ainda tá fora, né? O William tanto Farias volante, ainda né? Tá tudo fora. Porque o Bruno departamento médico. O Fran saiu. Sérgio, se tiver pronto pra jogar, Não, pode. não pode, Não, mas ainda não pode, né? Não Dia pode, 3 só. até tirei a dúvida com o Dal, que só Mas dia dia 3 é 3. segunda-feira, ué. O jogo teve é segunda-feira, dia mas 3. é 24 Não, mas horas 24 pra horas. poder O bid liberar só do vai bid. abrir a partir da segunda-feira. Daí só depois que fica disponível. Né? O bid Exatamente. abre para os clubes Mas não na não segunda-feira. fecha às 4 da tarde, igual o horário bancário, assim, daí fechou, já Não, tá de Bianchi. compensação. É o Bianchi. Aqui, ó. Verdade. É o Bianchi. Falta Volantes. 24 horas antes. Então teria que colocar no domingo. Como não tem bid no domingo, nem se tivesse aberto já o bid não poderia colocar no domingo, teria que colocar na sexta. Né? Só que daí os jogadores vão começar a ser registrados na segunda a partir de terça poder jogar. Mas eu jogaria Volantes com esse time aí. disponíveis. Andrei, Bruno Gomes, cumpre suspensão. Fran Sérgio ainda não está inscrito. Bianchi e o William Farias, que está no departamento médico. Só sobra o Andrei e o Bianchi. Tem que ser o Bianchi. O Mas Bianchi... é que o duro que, né? Mas, mas dentro da filosofia do Linhares, né? Do site? Hã? Tiraram o Lisiero do site? Pois não tá aqui. Ixi. Ah, ele Tá como meia. Mas daí estão de sacanagem também.
Como Não, diz então, o Linhares, assim, né? Se for para entrar na fogueira, tem que ser num jogo desse, né? O problema é que o Bianchi tá entrando em todo jogo e não contribuiu em nada até agora, né? O Bianchi eu já Mas agora vai ser a oportunidade de ser titular. O Bianchi eu até sugeri aqui na época do Zago também, né, de treinar ele na lateral direita como uma alternativa para o Natanael. Porque às vezes, Linha, e daí é um grande problema. O Bianchi já jogou assim, eu não tenho dúvida. Quer dizer, eu não sei se o Zago sabe, porque o Zago mostrou muito desconhecimento com o elenco. Mas se um treinador chegar pro cara e falar, você jogaria na lateral direita, o cara falar não tem o que fazer. Não tem o que fazer, infelizmente não tem o que fazer. O Belletti, por exemplo, o Belletti ele jogava no São Paulo, o Levir Coupe era o técnico do São Paulo. E o São Paulo tava assim, um lateral direito. O Belletti era um camisa 10, assim, tipo jogador de meio campo, um segundo volante e tal. O Belletti foi jogar na lateral direita por conta de um pedido do Levir e foi para a seleção brasileira e foi campeão do mundo como lateral direito. Fazendo gol de Mundial. Pro Barcelona, inclusive. Fez gol da Champions, né? Final de decisão. Jogou no Chelsea, na lateral. Então foi uma decisão, um pedido do Levir Coupe que o Belletti acatou e foi onde ele mudou a vida dele. Que necessita da proatividade do cara. Porque tem que comprar a ideia, né? No Paranaense. Tem que comprar a ideia, exatamente. Exato. E se não comprar, não tem o que faça. Exato. Você pode até colocar o cara pra jogar ali, mas não vai dar certo. Por exemplo, o Robson deve ter comprado a ideia de jogar de ala. Assim, se eu sou o Bianchi, eu tô no elenco, eu olho essa brecha, eu vou atrás do treinador e falo assim, eu já joguei nessa posição, quer me testar? Dava pra ter olhado na brecha da zaga também, em algum momento, falar, eu jogo aqui, jogo em qualquer lugar, cara. Então, eu já joguei nessa posição, professor, se precisar, quer me testar aqui, eu fico à sua disposição. Entende? O jogador também tem que ter esse olhar, essa visão, essa percepção, né, do momento do time. Exato. E assim, ele tá vendo que, estão mandando um monte de gente embora, sabe como? Então, toma uma atitude, seja proativo, né? Falta esse tipo de comportamento, às vezes, em muitos jogadores, né? O Ricardo Nunes está falando aqui, perguntando dos reforços, né? Se o Coritiba ainda tem interesse no atacante do Tanque do Cruzeiro. Detalhe, eu tava dando uma olhada aqui no Twitter, Portal Cruzeiro Notícias. Diz assim, além do Coritiba, Vitória e Mirassol tem interesse na contratação do Edu. Aí eu te pergunto, é atacante de Série B ou não é? É muito. É muito. Eu trouxe essa informação só pra cravar o que a gente já disse aqui, né? É natural que se o Coxa realmente quiser ir for atrás, ele vai ganhar a concorrência do Vitória e do Mirassol. Óbvio. Né? O Vitória contratando inclusive o Edu porque o Léo Gamalho se machucou. Então, assim, aí vem aquela coisa, né? Se você pensa no ano que vem no eventual rebaixamento, até pode ser um investimento já nessa linha, né? Acho que o Coxa não faria isso, para ser muito sincero. Nesse momento, acho que se pensar nisso, né? Eu falei assim, dá a impressão que largou os bets, né? Vocês lembram no começo do ano aqui, a gente até discutiu aqui no programa quando a gente falou de objetivos e metas do Coritiba pro ano. Você falou, o objetivo esse ano é se manter e tal. Eu falei assim, se entrar com esse pensamento, vai brigar para cair, né? Não para não cair, vai brigar para cair como tá brigando agora. Então, assim, acho que a ambição do Coritiba no começo da temporada foi muito pequena pro tamanho do clube. Não acho. Foi. Não acho. Tanto que tá aí o resultado, na minha opinião. Mas eu acho que isso vai aí... ser campeão. Não, eu não tô dizendo que você pode pensar em ser campeão. Também não coloquei assim. Tinha gente falando em brigar por Libertadores lá dentro. Mas se você tem que pensar em brigar na parte de cima da tabela. Você não pode entrar num campeonato conformado, esse ano é o seguinte, vamos entrar e brigar para não cair. Aí você mas eu acho que internamente não se fala isso. O discurso não é esse. Eu acho que o Coritiba pés no chão, logicamente... Você tem que ser realista. É realista diante da sua realidade. Tá se formando um time, assim, não vai brigar pra ir pra Libertadores. Mas você não pode criar uma realidade de brigar pra não cair. Tá, mas você acha que o Cuiabá entrou esse ano pensando que vai ser campeão brasileiro? Não, mas olha onde é que tá o Cuiabá na tabela. Não, campeão brasileiro não. Acho que você não pode ter uma ambição fora da realidade. Independente de onde tá na tabela. Mas você não pode entrar com o pensamento só de, vou lutar para não cair. Mas eu não disse aí isso. É muito pequeno eu disse que era um ano de estruturação. Não, Linhares, eu não falei tamanho isso. do Coritiba. Eu não falei isso. Eu falei que era um ano de estruturação, era um ano em que iria provavelmente ter uma venda de SAF e disse que esse era um ano que o Coritiba tinha que pensar em permanência, se manter
Sim, mas se você... e subir alguns degraus, ir atrás de uma Sul-Americana, fazer um campeonato sem susto, coisa que o Coxa não faz tempo. Mas o E Coxa a expectativa do clube era essa, né? Pelos Exato. reforços que trouxe, a gente aqui no primeiro mês de bate-pronto, a gente falou super bem sobre toda a estruturação que o Curitiba montou para poder fazer uma boa temporada. Pelo investimento, pelo nome dos jogadores mesmo que vieram, não veio do nada, né? Eles tiveram fizeram, logicamente, uma pesquisa de mercado para saber o que se encaixaria melhor no Curitiba. Acontece circunstancialmente de nem sempre dar certo. Logicamente, o Curitiba veio e montou um time praticamente novo para disputar o Campeonato Brasileiro, diferente do Atlético, por exemplo, que é basicamente o time do ano passado, que precisou de alguns ajustes, enfim. O Curitiba não, começou um trabalho do zero, com um novo treinador, né? Saiu o Guto e aí entrou o Antônio Oliveira. Então, eu acredito que foi algo de... Claro, erros de planejamento, erros de percurso, eu acho que sim, por parte da diretoria do clube, mas eu acho que os jogadores em si, o time ali, a parte, sabe, interna de vestiário, ninguém entrou pensando, vamos brigar pra não cair pra segunda divisão. Corinthians não fez isso e tá sofrendo com isso, né? Eu acho que são coisas do campeonato. Um campeonato de Série A não é a mesma coisa que disputar um estadual, em que o Curitiba até chegou a brigar e detalhe, bem, né? Começou bem na competição. Campeonato da Série A mais disputado dos últimos anos, né? Sim. O campeonato da Série A sempre é disputado, né? Então, sei lá, né? Eu tenho as minhas ideias. Eu sou bom.